Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, ele vem nos falar sobre um cego que vinha e ouvindo falar que Jesus curava, ele correu atrás de Jesus, gritando. E Jesus escutou e perguntou para eles o que é que eles queriam. Eles queriam se enxergar. E aí Jesus perguntou: vocês têm fé que eu posso fazer isso? E aí ele respondeu que sim. E Jesus pôs a mão nos olhos deles e falou: seja curado pela sua fé. E aí começaram a enxergar. Então, o evangelho de hoje quer dizer o quê? Qualquer um de nós pode ser curado. Isso vai depender de nossa fé. De nossa fé. Veja que todos aqueles que Jesus curou, eles tinham fé. Acreditaram. Creio que ali ia ser curado. E veja que todos que tinham fé chegou perto de Jesus e foi curado, recebeu a cura. Hoje não é diferente, continua a mesma coisa, Jesus. Se você tiver fé, você vai ser curado. Só que tem um porém. Quando Jesus cura você, que você tem fé, às vezes você demora a ser curado, ele cura, mas ele quer curar primeiro, quer curar também a sua alma. Quando você se converte, que você recebe a cura, logo Jesus vai te chamar, porque você foi liberto e foi curado o seu corpo e sua alma. Então Jesus quer te curar. Basta você ter fé. Ter fé. Ainda ontem eu estava conversando sobre isso, até com essa questão. Que aconteceu uma história. Eu vou contar até essa história para vocês verem que história bonita. Por isso que é bom a gente estar participando da comunidade, que cada pessoa lê um livro diferente, lê vê uma história diferente. E na minha comunidade, essa pessoa ela teve ela tem um livro, e aí ela leu essa história e passou para a gente ontem. E eu achei bonita e interessante essa história, porque veja bem, tinha dois homens. E aí queria ser curado. Aí um recebeu a cura naquele momento e o outro ficou questionando a Deus porque não foi curado. E questionava aquele povo que estava ali, naquele lugar, na igreja. E só que ele não desistiu. Ele continuou na caminhada, começou a ir para a celebração todo domingo, começou a participar da missa todo domingo, se esforçava, porque a gente sabe que não é fácil ir para a missa todo domingo, participar, tem que ser muito perseverante, porque senão não consegue. É largar tudo mesmo para seguir, senão não consegue ir para a missa todo domingo, nem para a celebração. E ele fez esse esforço de todos os domingos ele participar e estar da adoração ali, junto com a comunidade. E um certo dia ele foi para uma adoração. Como sempre, ele começou a rezar mais também, que ele não rezava. Então veja que ele começou a se converter. Ele não ia para a missa, começou a ir mais frequente. Ele, mesmo doente, mesmo aleijado, ele andava com a cadeira de roda.
Então ele começou a se converter de pouco a pouco. Ele passou a rezar todos os dias, e começou a ir aos domingos para a missa e a celebração da comunidade dele. Com muito tempo que ele fazendo isso, ele foi para uma adoração. Só que ele não estava naquela impressão para ser curado. Ele não tinha aquela impressão que foi lá para ser curado. Ele foi porque ele se converteu, tinha se convertido. Quando estava na adoração, pegaram o Santíssimo Sacramento. E aí ele esqueceu da muleta. Estava com muleta. Começou a acompanhar o Santíssimo. A Eucaristia ali. Jesus no Santíssimo Sacramento. Na adoração. Começou a caminhar sem perceber. E veja que ele nem se deu conta. Ele não se deu conta. Aí tinha uma pessoa, se eu não me engano, por não mentir, não sei se foi uma mulher ou foi uma pessoa que falou assim para ele: o senhor esqueceu a bengala, a muleta aqui. Tome sua muleta. E ele, quando ele olhou, realmente ele já tinha dado um bom tamanho. E percebeu que tinha sido curado. Ali ele percebeu que tinha sido curado ali. Recebeu a cura. Então, ele não tinha caído em si que tinha recebido a cura. Para vocês entenderem. Ele veio cair em si quando ele começou, quando a pessoa falou para ele que ele tinha esquecido. E aí ele falou que ali ele viu que tinha sido curado e falou para ali com as pessoas. E aí, repare que linda história. E aí ele continuou, foi com pouco tempo. Eu não sei dizer bem se ela falou, não lembro o tempo. Mas o livro fala assim que pouco tempo depois, ele estava na missa, quando recebeu a Santa Eucaristia, comungou, ele teve uma parada cardíaca ali na mesma hora que recebeu a Eucaristia e veio a óbito, ou seja, foi ao encontro de Jesus. Repare que linda história. Ela disse que mas levou pra gente, para compartilhar com a gente na comunidade. Então, gente, é por isso que a importância de cada um de nós estar participando, porque cada um de nós tem uma história diferente, viu um livro diferente, entende o evangelho diferente e vai passar para a gente, tem uma convivência diferente, uma experiência diferente. E aí um vai aprendendo com o outro, não tem ninguém melhor na igreja. Um vai aprendendo com o outro. Por isso tem que ter humilde, tem que parar para escutar, a gente tem que parar para ouvir no momento certo e parar para falar no momento certo. Mas é importante a gente participar para poder estar fortalecendo nossa fé. Olha que história que eu não sabia. Que linda a história. E veja que esse rapaz, ele queria ser curado naquele momento que o outro foi curado. Mas ele não tinha se convertido. Jesus não queria converter, não queria só curar o corpo dele, mas queria curar a alma. Ele quer o tempo todo nos curar. E veja que as pessoas que Jesus curou, as pessoas logo pouco tempo vieram vou dizer assim, ao encontro de Jesus pessoal no céu. Por quê? Porque se converteu e aí sim Jesus chamou essas pessoas. Então, muitas das vezes Jesus não está te curando também porque você não está preparado ainda para o encontro dele no céu. Faça um encontro pessoal aqui na terra com ele, uma experiência. Eu sei que você está doente, eu sei que você quer a cura, mas primeiro, veja bem, primeiro, se converta, procure não a cura do corpo, mas da sua alma. Da sua alma. Veja a história desse rapaz. Ele não tinha se convertido para receber a cura. Jesus converteu ele, curou e chamou. É assim que aconteceu com cada um de nós. Às vezes a gente está doente, às vezes nem é do corpo, é da alma. Só que Jesus quer curar tua alma para depois curar teu corpo físico e te chamar.
para você dar o testemunho, para sua vida ser um testemunho ali, nesse mundo, na sua comunidade, na sua cidade, no seu país. Então, gente, preste atenção. Primeiro, é como eu sempre falo, procure se converter. Procure todos os dias rezar. Procure todos os dias ler Bíblia. Se você acompanha um lecionário todos os dias, a leitura diária, pronto, você está lendo a Bíblia todos os dias. Porque ali a leitura diária é a Bíblia inteira. Então você fazendo isso, você vai ler a Bíblia todo, 2 em 2 anos você lê a Bíblia inteira. Então, primeiro, tem que rezar. Procure se identificar com a oração. Não diga assim, essa oração é mais forte que aquela. Não. Todas as orações, elas são fortíssimas. Agora, as orações criadas pela igreja. Digo assim, porque tem muita oração aí que o povo inventa. Não. Procura uma oração. As orações que foi criada pela igreja, pelos santos. E aí você pesquisa, você pode pesquisar as orações que você... Por exemplo, se eu gostou da oração, viu falar aquela oração, aí você procura, pesquisa aquela oração, como surgiu, como aconteceu, como foi criada. E aí você, se foi criada pela igreja, aprovada pela igreja, você permaneça rezando ela. Se não, eu aconselho que não faça isso. Não faça isso. Até porque eu tenho uma oração, eu digo isso porque eu tenho uma oração em casa, que eu mesmo criei. Mas não é porque, no caso, eu mesmo criei. Foi o Espírito Santo que me iluminou e eu criei para mim. Só que eu nunca compartilhei com ninguém porque não é o Deus está falando que não é o momento certo para isso. Então eu vou deixar fluir. Se for para eu falar para vocês um dia, eu vou anunciar. Se não for, vai ficar lá. Por isso que eu falo assim. Às vezes o Espírito Santo ilumina todos nós. Não é que ninguém é um melhor do que o outro, não. As orações de cada um de nós tem umas orações que Deus faz com que a gente reze. Mas às vezes só é pra gente, não é pra todo mundo. Às vezes só é pra algumas pessoas, né? Entendeu? Então é por essa importância que eu falo assim de você procurar uma oração que seja aprovada pela igreja. E aí comece a rezar todos os dias essa oração. Se você puder rezar de manhã, meio-dia, de noite, ok. Se não, se você puder rezar de manhã e de noite, ok. Se você puder rezar ou de noite ou de manhã, tudo bem. Você está rezando todos os dias. Está lembrando de Deus. Mas procure rezar todos os dias. Ler a Bíblia ou acompanhar a leitura diária. E também você tá, eu vou dizer assim, dando seu testemunho de vida, viu? Porque não adianta só rezar. Não adianta só rezar. Então tem que dar o testemunho de vida. Tá participando da sua comunidade. Tá trabalhando ao serviço de Jesus Cristo. No seu dom. Que você, cada um de nós tem um dom diferente. Então a gente pode usar esse dom que Deus nos deu para servir a igreja. Eu não sei qual é o seu dom. Você sabe. Se você não sabe, procure pedir discernimento a Jesus Cristo. Que Ele vai te dizer qual é o teu dom. E você pode estar ajudando sua igreja. Sua comunidade de alguma forma. Então é preciso fazer a oração e a ação junto. Não é preciso só rezar também, que não vai resolver. Porque você está rezando, às vezes o irmão está precisando do alimento e você tem e não pode e não deu. Então é preciso ou de uma roupa ou de uma água, seja o que for. Então você precisa fazer exercício também. Da caridade, da misericórdia. Então, primeiro, se converta. Não se preocupe com cura. Se for de curar no momento certo, no dia certo, Jesus vai te curar. E aí vai depois pouco tempo. Eu falo pouco tempo porque às vezes é, poucos anos que quando a gente se converte, Jesus nos chama. Por isso que muitas das vezes também Jesus não cura a gente e não chama para não chamar logo, deixar você mais um período ali para dar o testemunho, para ser perseverante. Cada caso é um caso.
Mas eu digo para você, seja uma pessoa de oração, de testemunho na sua vida, comunidade, sua casa, o lugar que você habita. Primeiro passo, rezar todos os dias. Acompanhe a leitura diária ou então você lê a Bíblia um pouquinho todos os dias. E dar o testemunho dentro de casa ou na sua vida e ajudar a sua comunidade. E depois você, se você for ser curado, Jesus vai te curar. Você vai ser que nem esse rapaz, nem vai perceber que recebeu a cura. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.